Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida. Vamos para o resumo do capítulo 6 do livro que traz o nome do profeta Isaías. Este, sem dúvida, é um dos capítulos mais conhecidos deste livro. O capítulo 6, Isaías, ele tem uma visão, ele relata a sua visão impressionante da glória de Deus e também fala do seu chamado ministerial. Isaías então começa descrevendo uma visão que teve no ano da morte do rei Uzias. Ele vê o Senhor assentado em um trono elevado, as bordas do seu manto enchendo o templo. Ele diz que serafins, que são anjos, estão ao redor do trono proclamando que Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E eles dizem ainda que toda a terra está cheia da glória do Senhor. É aqui, diante dessa visão da santidade de Deus, que Isaías se sente profundamente consciente da sua impureza e também do seu pecado. E aí ele declara, num sinal de desespero, de sentimento da sua miserabilidade, a expressão tão conhecida deste capítulo: ai de mim, estou perdido. E em reconhecimento ele diz: pois sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. É neste momento que um dos serafins voa até ele, tocando seus lábios com uma brasa viva que este serafim havia tirado do altar, e ali é purificado os seus lábios e é removida a sua culpa. Ainda analisando o capítulo, em seguida, Isaías ouve a voz do Senhor perguntando: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Neste momento, uma vez reconhecendo a sua pequenez e tendo recebido a purificação, ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus então lhe dá a difícil missão de pregar ao povo, sabendo que eles, o povo, em sua maioria, não ouviriam nem se arrependeriam. Então Isaías profetiza que a terra será devastada, mas que um pequeno remanescente, simbolizado por um toco de árvore, permanecerá. De maneira espiritual, olhando para as aplicações de Isaías 6, o capítulo oferece várias aplicações espirituais profundas. Primeiro, nos lembra da imensurável santidade de Deus e da nossa necessidade de reconhecer nossa própria pecaminosidade. Ainda encontramos a reação de Isaías ao ver a glória de Deus. Vai refletir a atitude que devemos ter. Ele se reveste aqui, o Isaías, de humildade e de arrependimento diante de um Deus santo, reconhecendo, porque a luz de Deus traz à tona os nossos erros e defeitos. Além disso, a purificação de Isaías, ela vai ainda simbolizar a graça de Deus, porque é por graça que nós somos limpos dos nossos pecados. É por graça, e graça essa conquistada e aberta como fonte de graça lá na cruz, que a porta se abriu e que a gente hoje pode passar, e a porta é Cristo. Esta graça nos alcança. Esta graça, ela nos leva a recebermos de Deus esta purificação e essa oportunidade de vivermos um tempo novo. Então, a prontidão de Isaías em receber o chamado, quando ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim, nos desafia a estarmos disponíveis e dispostos a cumprir a missão que Deus tem para cada um de nós, mesmo que seja difícil ou que envolva aqui rejeição. Nós precisamos entender que este privilégio também nos foi dado por graça. Por fim, o capítulo nos ensina sobre
a importância da perseverança no ministério e também na vida espiritual. Mesmo quando a mensagem de Deus não é recebida como nós esperamos, quando nós não alcançamos o resultado que pensávamos, devemos continuar. Deus nos chama para sermos fiéis, confiando que Ele tem um propósito mesmo quando os resultados eles não são visíveis. Este capítulo é maravilhoso, é profundo e que você possa ler, reler e buscar entender toda a profundidade dos ensinamentos aqui. Mas que, de um modo geral e muito simples, que fique claro para você, Deus tem um propósito na sua vida e você nasceu para cumprir um chamado. Se você até hoje não entendeu o seu chamado, em oração, pedindo a Deus, Ele vai te orientar e você vai entender. Este foi o resumo do capítulo 6 de Isaías. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.